Olá, Laranja Mecânica aqui, e hoje vamos fazer um vídeo de Jovem Paranormal, porque mais de 80% das pessoas que votaram, parabéns, obrigado por votarem. Essas pessoas disseram que tem um vídeo de ordem, então eu vou respeitar que a maioria é democracia, né? É assim que a democracia funciona. Então eu vou trazer um vídeo aqui ranqueando as equipes de Ordem Paranormal. Então as regras são o seguinte: as equipes têm que ter a maioria players. Então, tipo assim, equipe espiã não cabe, aniquiladores não cabe, entendeu? Ordo Calamita não é realmente uma equipe, né? Então também não cabe. Seitas Máscaras obviamente não cabe. Então tem que ser isso, entendeu? Eu tô falando equipes de uma temporada. Só que, como Calamidade teve duas equipes, é a única temporada que eu vou colocar duas aqui. Eu não vou colocar nenhuma equipe de quarentena, porque eu só assisti a primeira parte. Eu não gostei muito, assim, porque não é a minha praia, assim. Não é a minha praia no sentido de que, tipo assim, os jogadores não estavam se importando com o que estava acontecendo, assim. Eu prefiro muito mais quando os jogadores são, tipo assim, eles sentem a emoção do personagem. Eles meio que se importa com o que tá acontecendo aqui, tá com NPCs, tipo assim, tipo o Xande, assim, se sacrificar por todos, assim, por eles. Se bem que no 5 também teve um cara que abandonou os amigos, né, que é o Guizo, e nós vamos falar sobre isso depois. Mas vamos aqui começar pela primeira equipe de Ordem Paranormal. E antes de eu botar, eu vou explicar o que cada uma é. Então, completamente fora de sintonia é quando a equipe não se combina, tipo assim, tá cada um pra um lado e não é uma equipe, assim, são só pessoas que estão lutando por um motivo, mas não é uma equipe, não tem como chamar de equipe. A segunda pior, vai dar PVP, que é quando, tipo assim, tem uma briga muito feia, assim, e meio que os personagens não estão unidos, e meio, a qualquer momento pode dar PVP, entendeu? A qualquer momento o personagem pode atacar o outro. A terceira é boa equipe, que é uma equipe que foi boa, assim, nada demais pra falar. E a primeira é não são uma equipe, são uma família, que aí é o melhor tipo de equipe, né? E eu acho que vocês sabem qual equipe aqui com certeza vai estar aqui, né? Quem assistiu o Ordem sabe de qual equipe eu tô falando. Na verdade, eu não vou falar mais nada. Eu vou começar pela equipe da primeira temporada. Não é uma boa equipe, porque, tipo assim, eu não gostava dos personagens assim, sociopatas, exceto pelo Alex. E o Alex carregou a temporada junto com o Thiago. Líder era mais ou menos e o Daniel era péssimo. O pior personagem da Paranormal. Eu vou falar inclusive sobre isso, hein? O Daniel é o pior personagem da Paranormal. Mas eu vou falar isso em outro vídeo. Mas essa equipe aqui não teve sintonia. Mas eu não digo que é completamente fora de sintonia. Ela não é o pior tipo de equipe, né? Mas eu vou ter que colocar em vai dar PVP. Que inclusive deu PVP, né? O babaca do Daniel, que diabo tenha, deu um tiro no Alex, né? Então vai dar PVP. Eu não digo que tá completamente fora de sintonia, porque quando o Alex se lembrou das memórias, aí o grupo começou a ficar unido. Tipo assim, o Alex meio que eles entenderam o Alex. E não, o próprio Daniel, ele percebeu, nossa, o Alex não é uma criatura, ele tá apavorado. Então deixou de ser isso, né? Não é completamente fora de sintonia, mas é uma equipe ruim. Então vai dar PVP. Eles não estavam unidos. E a morte do Daniel e Alex não impactou o Thiago e a Elisa emocionalmente. Impactou no choque, né, cara? Eles viram um cara ser cortado ao meio e o outro cara tomou um tiro na cabeça. Mas não tem como dizer que é uma boa equipe. Tipo assim, até uma coisa que eu não entendi é que a Alice fala: nossa, o Daniel e o Alex eram como uma família pra mim, né? Talvez ela se importasse ali, né? Mas eu não vejo isso. Não consigo enxergar, assim, eles como uma família, nem mesmo como uma boa equipe. Então eu vou ter que colocar aqui como vai dar PVP. A equipe eu vou deixar pro final, cara. É uma equipe que é muito especial, então eu não vou ranquear ela aqui. Mas eu vou ranquear a equipe de Desconjuração. Então a equipe de Desconjuração é bem polêmica. Polêmica não, porque polêmica é quando tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam. A equipe de Desconjuração não é polêmica, não é divisiva. A equipe de Desconjuração, 90% das pessoas que assistiram o Ordem não gostam dessa equipe. E eu acho meio injusto isso, é injustiça, né? Eu acho injusto porque as pessoas só se lembram das coisas ruins que aconteceram com a equipe. As pessoas se lembram do Dante brigando com a Alice, do Joey brigando com o Kaiser, do Luciano apontando a arma pro Joey e o Kaiser apontando a arma pro Luciano. As pessoas se lembram disso, né? O Joey xingando o Dante ali, né? Falando, é só mais um ocultista. As pessoas só se lembram do que aconteceu de ruim na equipe. As pessoas não se lembram dos momentos bons que tivemos. E, tipo assim, as perdas unem os personagens. É um motivo pra eles continuarem unidos, entendeu?
Só que as perdas que eles tiveram de desconjuração não ajudaram muita coisa. Foram mortes boas? Foram. Mas tiveram 3 perdas em desconjuração. A primeira foi a Liz. E primeiro, o Luciano e a Eren não viram isso. O Luciano e a Eren não conheceram a Liz. Então pra eles, pros personagens, porque eu sei que pro Luiz teve impacto, mas pros personagens teve 0 impacto a morte da Liz. Ah, eles estavam buscando uma gente e a gente morreu, beleza. Vamos continuar aqui a missão. E não é a culpa dos personagens, faz muito sentido pra eles, porque eles não conheciam ela, né? Então fez todo sentido, mas narrativamente eu não gostei. Eles deviam ter ido por orfanato, eu sei que era muito jogador, mas o Selbit tinha que dar um jeito, ou não ter feito tanto jogador em desconjuração. Porque eles não foram pra missão principal. Eles foram 3 sessões que apareceram, se eu não me engano. E foi um erro. Porque, tipo assim, é meio que ruim pro Luiz. Porque o Luiz já ficou várias sessões sem participar. O Luiz participou só em 5 sessões de Seca na Floresta. 11 sessões o Luiz ficou sem participar. Eu não conto Revelando, porque Revelando é mais um extra. Não é uma sessão da temporada. Então, podia dar uma chance do Luiz participar de todos os episódios de Conjuração pra compensar. Mas não, o Selbit simplesmente exclui o Luiz dali e a galera também, que era uma jogadora iniciante que precisava se envolver ali com os personagens. A Eren precisava se envolver com os personagens e não foi o que ocorreu. E só que aí a segunda perda foi o Tristan, que apesar de ser um NPC, era um NPC importante e também era um NPC que alguns personagens se importavam. A perda da Liz, que eu esqueci de falar, só impactou o Joey, Arthur e o Kaiser. Não impactou mais ninguém. Um pouquinho a Beatriz pelo choque, um pouquinho o Dante. Mas o Dante só conhecia ela como o cara que não, a menina que não gosta de ocultista. Você não fazia a menor ideia sobre o que ela era. E o Hakim interpretou direito. Porque ele podia chorar, tipo assim, como você ousa matar a Liz? Porque o Hakim se importa com ela, porque o Hakim interpretou o Thiago. Mas não seria condizente ao Dante. E o Hakim interpretou bem isso. Então, eu gostei. Eu gostei do Dante não ter se impactado, porque o Dante não conhecia a Liz, né? E a terceira perda que tivemos foi a Beatriz, que só impactou o Dante, e mais ou menos a Eren, mais ou menos o Luciano, mas só isso. O Joe, o Arthur e o Kaiser não tiveram muito impacto com a morte da Beatriz. Eu diria que o Fernando também, mas o Fernando é o personagem secundário do Luiz, o personagem principal do Luiz é o Luciano. Luciano é o que mais apareceu. Quando eu penso em personagens do Luiz de Conjuração, eu penso no Luciano. Eu costumo até falar Luciano e Eren. Na verdade é Luciano e Fernando e Eren. Mas eu costumo falar dupla Luciano e Eren. Porque o Luciano é o cara principal. Não era pra ser... Não. Era pra ser o cara de combate? Sim. Mas acabou que virou o personagem principal do Luiz. Porque eles estavam na maior parte do tempo na mansão endiabrada, que era um lugar paranormal. E, né, a gente sabe que, spoilers, o receptáculo do Kian precisava alcançar 50% pra transcender, que foi meio que um retcon do Selbit, e eu não tenho certeza se o Luciano estava planejado pra ser o Kian na primeira temporada, no começo da temporada. Tipo assim, eu acho que sim, mas às vezes o Fernando, só de sentir perigo, ele já se transformava no Luciano, não precisava ser necessariamente paranormal. Então ou o Selbit não explicou direito, ou ele não planejava isso, porque teve um momento em que o Fernando se bateu com um copo na cabeça e ele virou o Luciano. O copo não é paranormal, né? Mas é um erro pequeno. Mas o que eu tava querendo dizer é o seguinte: a perda do Tristan só impactou o Dante e o Fernando. Tipo assim, a Eren um pouco, mas não muito. Até porque eles tinham participado de poucas sessões juntos, porque a Eren não foi pro orfanato. Só que, depois de falar todas essas críticas da equipe, tem uma perda, que une todos eles. A, entre aspas, morte do Joey, quando ele se torna mascarado. Porque o Luba jogou muito bem com o Joey. Porque ele tinha relação com todo mundo na mesa. Ele tinha. Porque só sobrou Arthur, Dante, Kaiser, Luciano e Eren. Então, o que aconteceu? Só sobrou esses 5. Então, só que o Jobo tinha uma relação com todo mundo. Arthur e Kaiser dispensa comentários, né? Claramente ele tinha uma relação boa com o Arthur e Kaiser. Então deles eu nem vou falar. A Eren, ele estava desenvolvendo um relacionamento romântico com a Eren. Os dois tinham coisas em comum, de espingarda, de explosão. Então eles tinham coisas em comum. O Luciano, o Joey desenvolveu. O Joey no começo não gostava. Eles não se gostavam no começo, tanto que o Luciano apontou uma arma pro Joey. Mas o Luciano começou a ver o Joey como líder, como um comandante, como um capitão. E isso fez com que quando ele perdeu o Joey, ele se uniu à equipe. E o Dante, o Joey menos tinha relação, mas deu pra ver que ele se importava com o Dante. Porque
quando a Beatriz virou existida, o Joey, ele foi falar com o Dante, ele queria consolar o Dante. O Dante percebeu que o Joey se importava com ele. Então todos ali perceberam que o negócio era sério. E eles se uniram. O Joey foi pra desconsideração o que o Chris foi pra secar na floresta. Só que tem um problema, gente. O Chris morreu no episódio 3. O Joey só foi se tornar mascarado no episódio 17. Mas esse quinteto é lendário. As pessoas esquecem o quão legal esse quinteto foi. Muito bom. Esse quinteto é incrível. As pessoas dizem, o Kaiser não é bom líder. Tá, o Kaiser não era bom líder em combate, ele tava aprendendo. Mas, cara, o Kaiser era um excelente líder quando você tava de equipe. Ele sempre foi, cara. O César sempre foi um bom líder. O César nasceu pra ser líder. Tipo assim, eu sou fanboy do Kaiser, então eu sou Kaiser Stan, né? Então isso faz parecer que eu não tenho razão, mas pensa comigo. O César, depois de ter perdido o Christopher, ele podia ter ficado quieto. Não vou falar com a equipe, mas ele foi lá e percebeu que o seu Getúlio, o corpo do seu Getúlio estava no posto, inclusive ficou até hoje, Calamidade Parte 2, o zumbi do seu Getúlio deve ter matado todo mundo de carapazinha. Mas isso é outra história. Mas o corpo do seu Getúlio ficou lá e o César deu um sermão em todo mundo. Nossa, vocês foram péssimos agentes, porque vocês deixaram o corpo do seu Getúlio lá. Imagina se alguém vê o seu Getúlio. E pior, vocês estavam bêbados e não explicaram pro Bruno o que aconteceu. Não deram satisfação pro Bruno. Imagina o César se botou na perspectiva do Bruno. E se o Chris tivesse morrido e não tivesse falado nada sobre isso? Pô, não seria legal? E o Bruno também perdeu um amigo. Então o César percebeu que os agentes da ordem não estavam sendo uma boa equipe no começo. Quer dizer, boa equipe eles estavam sendo, mas tipo assim, bons no sentido de serem bons agentes, eles não estavam sendo. E o corpo do seu Getúlio ficou lá, eu quero ver. O zumbi de sangue do seu Getúlio deve ter matado todo mundo de carapazinha. Adeus, velhos do cemitério. Adeus, seu Letício. Adeus, Geraldo, que é o cara da caçada. Adeus, o último assombrado que sobreviveu. Todos eles foram de berço, porque o zumbi do seu Getúlio matou todo mundo. Mas isso é outra história. Mas continuando. Nessa equipe, outra coisa, até nas cenas engraçadas, o Thiago tira a calça. Cara, eles estavam numa casa abandonada, tinha lodo paranormal, que eles sabiam que drogava as pessoas, e eles estavam discutindo pro Thiago tirar a calça. E todo mundo tava discutindo, eu gostei da cena, engraçada, incrível a cena, mas eles não estavam agindo bem, né? Porque eles estavam investigando, eles estavam numa casa abandonada, e eles estavam focando mais no Thiago tirar a calça. E quem foi que mandou eles calarem a boca e investigarem? O César, mano. Então não dá pra dizer que o César é mau líder, cara. Ele é excelente líder. No combate ele não é tão bom, mas o César nasceu pra ser líder. O Kaiser nasceu pra ser líder. E tipo assim, eu diria que as funções da equipe foram melhores do que até na lendária equipe E. Eu diria. Porque, tipo assim, tá, na equipe E a gente tinha o Thiago, que era o carismático, o Joey, que era o combatente, a Liz, que era a investigadora, mas o Thiago também era meio combatente. O César, que era o cara que hackeava, né, sabia sobre tecnologia, e era o cara de captar informações, beleza? E o Arthur meio que não tinha uma função na equipe. Ele era útil, sim, ele ajudou muitas vezes, mas ele não tinha uma função específica na equipe. Ele era o step de cada um. Tipo assim, o Thiago falou falhou no teste de carisma, beleza, o Arthur vai lá e faz. O Joey falhou no teste de combate, beleza, o Arthur vai lá e faz. A Alice falhou no teste de investigação, beleza, o Arthur vai lá e faz. Mas, tipo assim, ele era o step da equipe e não tinha uma função específica. E isso fez com que, inclusive, o Arthur se achasse um inútil e quisesse botar o símbolo nele. Eu acho que, claro, foi uma situação extrema, ele não era inútil, né? Mas ele não tinha uma função específica da equipe, né? Deixando claro que eu adoro o Arthur. Mas ele não tinha uma função específica na equipe de Segunda Floresta, isso é um fato. E contra fatos não é argumento. Mas nessa equipe, todo mundo tinha uma função, quinteto lendário. O Kaiser, líder, né, cara? Excelente líder. E Tanker também, né? O cara que toma dano pelos outros. Luciano, o combatente, o DPS, né? O cara que dá mais dano. Eu sei que ele é ocultista, mas ele era o combatente do grupo. E isso seria impossível no sistema de hoje em dia. Porque tem lâmina paranormal, mas não funciona com arma de fogo, né? Ele era literalmente um ocultista que partia pra cima com uma arma de fogo, né? E o próprio Luiz já falou que não fazia sentido o Luciano escolher o ocultista. E o Luciano, cara,
faria muito mais sentido ele escolher ser um combatente. Pô, pela história de guerra dele, a personalidade dele de sair atirando, né, cara? Combatente. Então ele era o combatente da equipe, apesar de ser um ocultista. O Arthur, o investigador, e o carismático também, porque ninguém ali tinha carisma. A Eren mais ou menos, mas ninguém ali tinha carisma. O Arthur, o carismático da equipe, o artista da equipe, porque ele era assombrado pelo Thiago nesse aspecto, na temporada de Segunda Floresta. E agora ele finalmente ganhou essa função. E o investigador, que é também o maior investigador da Força D, era o Arthur. Então ele tinha duas funções aí muito úteis. O Dante, o cara que sabia sobre o paranormal, muito. Ele foi um tipo que o Ávilo é pra Jojo, entendeu? Quem assistiu Jojo vai saber. O cara que sabe sobre o paranormal. O cara que é tipo assim, enciclopédia do paranormal. E o cara também que sabe sobre os scripts e o ocultista, né, cara? Muito importante pra equipe, o Dante. E a Eren, que era meio que a mecânica do grupo, que consertou o carro, sim, que vocês não teriam conseguido sair dali. Peritos explosivos, incrível. Tem uma função ali muito importante. Então todo mundo ali tinha uma função na equipe. Todo mundo. Ninguém era assombrado por ninguém. Então, incrível. Esse quinteto foi lendário. Eles lutando contra o Empap. O episódio 19 foi maravilhoso. Dane-se que o Cérebro cometeu um erro lá com a granada. Dane-se. Pra mim isso não afeta o episódio. Porque não foi culpa de ninguém. Pra mim aquele episódio é incrível. E o episódio do Empap também é legal. E o episódio 20, Desconjuração, é de longe o melhor episódio de todo o Ordem Paranormal. Incrível aquele episódio. E aquele episódio teve o quinteto, né? O quinteto contra o Gal, que foi muito legal. Então as pessoas se esquecem. Quando falam a Força D, as pessoas só pensam em desgraça. As pessoas não pensam em quão bom foi aquele quinteto na reta final de Desconjuração. E eu diria até, na minha opinião, o Segredo da Floresta é melhor que a Desconjuração. Mas a reta final de Desconjuração é muito melhor do que a reta final de Segredo da Floresta. Eu gostei da reta final de Segredo da Floresta, mas a reta final de Desconjuração ali, depois que o Dante dá um tiro na Beatriz e mata a Beatriz, o Dante fica cego, só episódio bom no final. Só banger, cara. Excelente aquela reta final. Então, cara, essa equipe aqui é uma boa equipe. Eu não posso botar como família, mas eu também não posso botar Vai Dar PVP. Se não fosse pelo Joey virar mascarado, seria Vai Dar PVP, com certeza. Mas eu não posso me esquecer do lendário quinteto que teve no final da Desconjuração. Eu não posso me esquecer. Então isso faz com que a equipe suba aqui e fique na frente da equipe da primeira temporada. Então agora eu falo sobre os abutres. Muito moda. Essa equipe é moda. O Arthur finalmente começou a ser líder. Passou um carro aqui. Então, eu tô aqui na rua, né? O Arthur finalmente se tornou um grande líder. E o Arthur é perfeito pra ser um grande líder. Porque, sim, o César nasceu pra ser líder, como eu falei. Mas o Arthur é até melhor líder que o César. Porque o Arthur, ele é aquele símbolo de perseverança, de força, de continuar, entendeu? Ele é o que mais sofreu ali no grupo. E não tinha ninguém mais perfeito pra ser o próximo Senhor Veríssimo do que o Arthur. O Arthur é incrível. E ele foi do cara que não tinha muita função de sair na floresta pra ser o líder do grupo. Incrível. E nós temos ali outros personagens que são muito bons também. Nós temos o Dante retornando. E aí ele tá mais ocultista ainda, né? Mais ainda focado em rituais e mais suporte também. Muito legal. Nós temos o Joey retornando. Que ele retorna no episódio 5. Porque, eu sei que ele aparece no episódio 2 pela primeira vez. Mas ele realmente se une à equipe e aparece ao lado dos abutres no episódio 5 de Calamidade. Então eu tô contando o Joey retornando como episódio 5. Apesar da primeira aparição dele em Calamidade no episódio 2. E nós temos isso. O Joey é incrível combatente do grupo, né? E ele é o cara tanca, né? O guerreiro do grupo, né? Incrível. E nós temos o Rubens como novo membro da equipe. E o Rubens, ele meio que é o novo Kaiser, né? O que o César é ali Segredo da Floresta, né? O cara meio hacker, assim, da tecnologia, né? Coisa assim. O Rubens é isso. E ele é o cara que ajuda, inclusive ajudou o Balu a se transportar. E mais importante, um médico, né? O médico da equipe, porque apesar do Dante curar, o Rubens é focado nisso. O Rubens é focado em medicina. E ele salvou a vida do Balu. Não tem como chamar o Rubens de inútil. Ele salvou a vida do Balu. O Rubens é incrível. E ele é muito importante para a equipe. Nós temos a Karina como a investigadora do grupo, né? Apesar de que o Arthur também é um grande investigador. Karina e Arthur ali são os investigadores. Assim como era Arthur e Liz em Segredo na Floresta. E a Karina também é a furtiva do grupo, né? Que
meio que a ninja, entre aspas, do grupo. E também a especialista em armas, né? Coisa assim do grupo. E nós temos por último, mas não menos importante, definitivamente não menos importante, o grande Tonhão Balu, incrível. Que era, cara, ele tem quase a mesma função do Joe, mas ele é mais focado em habilidades, assim, tipo assim, bufar o machado, derrubar os outros, técnica secreta. O Joe é mais sobre combate puro, assim, né? Claro, tem as habilidades da máscara, mas os dois são combatentes pra ninguém ficar sombreado, porque os dois são os melhores combatentes. Então os dois eles têm a mesma função, mas não ficam sombreados. Diferente do Arthur, que a Liz era melhor investigadora que o Arthur, o Thiago era melhor carismático do que o Arthur, e o... é isso, né? O Arthur ficava meio que sombreado, apesar de ser sim um bom personagem. Então, cada um ali tem uma função excelente pro grupo. E o Damir, eu não vou estar contando ele aqui, porque ele não é parte da equipe. O próprio Selbit fala, equipe Abutres e Damir, vocês derrotaram o Kim. Ele não faz parte da equipe, tanto que ele tá preso, né? Em calamidade partiu no final, ele tá preso, então ele não faz parte dos Abutres. Eu não vou estar contando isso aqui. Mas os Abutres são incríveis, cara. Eu não sei se eu boto eles aqui como uma família. Dane-se, cara, eu vou botar. Eles são como uma família. Eles são do melhor tipo de equipe. Incrível. E agora nós temos aqui a equipe Kion. Uma equipe que, eu ia dizer polêmica, mas de novo, polêmico é quando tem gente que gosta e gente que não gosta. Quando tem só gente que não gosta, ou quando 90% não gosta, não é polêmico. É algo que é odiado. Mas polêmico não é isso. Polêmico e divisivo é quando tem gente que gosta de um lado e gente que não gosta do outro lado. Tipo assim, a força D... Não, a força D não é polêmica. Mas tem algumas... Não tem nenhuma equipe aqui que é polêmica. Mas essa equipe aqui eu ia dizer que é polêmica, não, mas não é. Porque o polêmico é quando tem gente que gosta e quando tem gente que não gosta. A maioria das pessoas da comunidade de Johnny Paramount não gosta da equipe Kion. E eu vou ter que dizer, eu não gosto de ser manada, mas eu vou ter que dizer que eu faço parte dessa maioria. Porque não é culpa dos jogadores. Não é culpa. É culpa do Selbit. Eu não gosto de culpar o Selbit, mas ele errou feio nisso. Ele só deu 2 episódios pra equipe Kion. E cara, 80% dos personagens da equipe Kion a gente não conhecia. E o Gal, que é o único que a gente conhecia, a gente só viu em 2 sessões de desconjuração. Uma e mais ou menos, porque em desconjuração o Gal só foi aparecer no final do 6º episódio. E ele só foi aparecer na metade do episódio 20. Então nem dá uma sessão completa o tempo que a gente ficou com o Gal de desconjuração. Então meio que 80%, eu não estou exagerando, é matemática. Um quinto é 80%. E 1/5 é o que a gente conhecia. O Gal e o resto da equipe a gente não conhecia. Então tinha que ter pelo menos uns 4 episódios para a equipe Kion. Tinha que ter. O Selbit era obrigado a fazer isso. Porque a gente tava vendo uma equipe nova. Cara, o Selbit tinha 13 sessões pra calamidade. Ah, mas vai ter episódio 12. Sim, mas tem episódio 0. Então são 13 sessões. O Selbit podia ter feito, tipo assim... Ele não precisava das sessões pra igual, mas ele podia ter feito assim... 6 sessões pros Abutres, 5 pro Kion, 5 pro time Kion, uma pro confronto deles, que seria o episódio 11, e outra pro confronto com o Kion, que é o episódio 12. Ainda daria 13 sessões, mas seria muito mais justo. Eu diria até que devia ser mais sessões pro time Kion, do que pro time Abutres, porque eu gosto muito do time Abutres, eu acabei de ranquear eles no topo, mas mesmo assim, a gente já conhecia o Arthur antes do Joey. Só que a equipe Kion a gente precisava não só personagens novos, como jogadores novos. Porque tipo assim, o Rubens, o Phelps era o único jogador novo na equipe Abutres. Todos os outros eram basicamente os mesmos jogadores da equipe E de Segundo a Frase. Não tô criticando, né? Mas era os jogadores da equipe E de Segundo a Frase, igual. Só o Luiz que não tava, mas o Luiz parou de participar no episódio 3. Então, o Phelps era o único ali que era jogador novo, né? Ele participou só de 2 sessões, mas era participação especial. Então, basicamente, 15% do time era um jogador novo, que era o Phelps. Já na equipe Kion, 40% da equipe é personagens novos, que é o Mount e o Zero. E 20% é um cara que só participou em meia sessão, que é o João. Porque se tu contar todo o tempo que o João participa em descongelação, é meia sessão. Então, praticamente 60% dos jogadores são jogadores novos, exceto
pela atriz e pelo Luiz, que já tinham jogado Warning antes. Então, cara, o Selbit é obrigado a dar várias sessões para o time Kian, mas não foi o que ele fez. Eu sei que ele não podia fazer 2 sessões por semana, mas não precisava. 1 sessão por semana, cara. Ainda dava para ter 13 sessões. 6 pro time Abutres, 5 pro time Kian, 1 pro confronto e uma confronto entre eles e outra pro confronto entre Kian. 6 mais 5, 11, mais 2, 13. Dá exatamente o número de sessões que temos em Calamidade. A equipe Kian foi muito desunida. Tipo assim, era Damir e Boras pro um lado, Gal pro outro, Artemis pro outro e Tibega pro outro. Então, muito ruim. Muito ruim. Tipo assim, eu curti as sessões, tipo assim, é legal ver os vilões, mas, cara, a equipe em si, eu não gostei. Eu não gostei. E não é culpa dos jogadores novos. Cara, o João tinha o potencial pra ser um dos melhores jogadores como líder. Ele não pôde cumprir esse potencial, porque ele só jogou em 2 sessões. E na segunda sessão que ele jogou, em Calamidade, ele já foi pro ralo, né? Ele já foi traído pela Clarissa. Então, tipo assim, não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo para eles formarem laços. Tipo assim, a equipe E é incrível, a gente sabe disso. Mas imagina se a equipe E tivesse só 2 episódios. Tipo assim, 2 episódios de desconjuração e de desconjuração, de seguir na floresta e pronto. Seria horrível, apesar de ser uma equipe incrível. O que eu tô querendo dizer é, a equipe Kian tinha potencial para ser incrível. Eu acho o Boris um personagem legal. Eu acho ele legal. Porque ele é o cara mais humano da equipe Kian. Eu gostei dele ter a lore do diabo, mas ele durou só 3 episódios. Então, péssima equipe. Completamente fora de sintonia. Agora vamos para a equipe de Segredo na Ilha. E se o Lúcio está assistindo isso aqui, ele já vai dizer, bota completamente fora de sintonia. Ele vai dizer isso aí, que ele não gosta de Segredo na Ilha, né? Mas eu não acho que eles estão fora de sintonia, não. E também não acho que vai dar PVP, não cabe eu dizer isso. Nunca deu PVP entre personagens de Segredo na Ilha. E eles foram bem amigáveis, sim. E o que eu gostei dessa equipe é que, tipo assim, o quinteto de desconjuração era lendário. Mas esse quinteto, ele meio que variou os grupos. Porque, tipo assim, o Vanderlei era o Cris do grupo, né? Ele era o cara, apesar da Melee ter muita semelhança com o Cris. Mas o Vanderlei era o Cris do grupo, né? Ele era o cara que unia todo mundo, assim. Todo mundo tinha uma relação com o Vanderlei. Mas não ficou Milo e Oliveira pra um lado, Milo e Bárbara pra um lado, Oliveira e Milo pro outro e o Vanderlei escanteado. Não ficou assim. Às vezes variava. Claro, nunca teve Bárbara e Oliveira e Milo e Amelie. A gente não viu muito disso. Apesar de ter potencial pra ter uma dupla do Milo e da Amelie. Porque os dois eram ocultistas, né? Então tinha um potencial pra eles terem uma certa amizade. Só que a temporada é curta e Desconjuração tinha 20 episódios e a gente não conseguiu ver isso. Então, Segredo na Ilha não é culpa de Segredo na Ilha. Eu sei que o Lúcio vai achar que ele não gosta da temporada. Mas não é culpa, porque o Vanderlei, primeira coisa, o Vanderlei só foi aparecer no episódio 3. Então, né? E mesmo assim ficou legal. A gente tinha a dupla do Oliveira e do Milo, que era legal. O Oliveira falando que o Milo era a coisa mais legal da ilha. E a lendária dupla de fofoqueiras paranormais, Amelie e Bárbara, incrível. E muito legal ver isso. Delas investigando. E muito bom. Muito bom. E a gente tinha também Olivier e Vanderlei, uma certa relação, né? Do Olivier ser o cara que o Vanderlei mais treinou. Porque o Vanderlei é especialista, né? Então fez todo sentido do Olivier ter uma relação com o Vanderlei. E a Bárbara também era legal. A Bárbara era a única que tinha respeito com o Vanderlei. Porque todos ali chamavam ele de Vandebas. Ela era a única que chamava ele de Vanderlei. Até o Selbit começou a chamar ele de Vandebas, né? A Bárbara era a única que tinha respeito pelo Vanderlei e tratava o Vanderlei como mestre, né? Tanto que o Vanderlei foi o cara que salvou a vida da Bárbara, né? Salvou ela de enlouquecer quando tava olhando pro quadro dos avós dela. Então essa equipe foi incrível, sim. E o Vanderlei foi esquecido no final, sim. Mas fez muito sentido, né, cara? O Vanderlei era o cara que a Amelie e o Olivier, né? Os irmãos Florence, tinham menos apego. Então fez muito mais sentido. Cara, o Olivier, o amigo ali do Milo... contrário. O Milo, o amigo do Olivier. A Bárbara, a amiga da Amelie.
E o Vanderlei unia todo mundo, mas ele não é necessariamente amigo de ninguém. Tipo assim, a Bárbara e o Oliveira que mais tinha relação com o Vanderlei. Então essa equipe foi ótima. O Cavalcante tá na cava, mas ele não faz parte da equipe, né? Porque sim, eu incluí o Tristan ali como parte da Força D, mas ele era realmente parte da equipe. Agora o Cavalcante, ele sim era duo com o Vanderlei, mas a equipe é os 5 players, né? Então essa equipe aqui é uma boa equipe. Na frente da Força D, cara, pelo quinteto lendário no final e pelo simples fato do Joey ter sido o cara que fez a relação com todo mundo, apesar de eu gostar de seguir na ilha e achar que ela tá no mesmo nível de desconsideração, eu não posso colocar a equipe de Segredo na Ilha na frente da equipe da Força D. Vai surpreender muita gente botaria, porque tem muita gente que odeia a Força D. Mas aquele quinteto lendário, não dá, cara. Não é melhor do que a equipe de Segredo na Ilha. Então vou ter que botar aqui, boa equipe. Agora eu vou deixar os 5 por último, inclusive, porque eu vou surpreender o que eu vou falar sobre os 5. Sinais do outro lado é bom, mas é uma temporada boa dentre temporadas excelentes. Nós tivemos Segredo na Ilha, Calamidade, Segredo na Floresta, até Desconjuração, que foram melhores. Mesmo assim, é uma temporada boa, tá do outro lado, mas no meio de temporadas excelentes acaba ficando em segundo lugar, no penúltimo lugar, antes da primeira temporada. O Lúcio deve ter ficado muito bravo com eu falando isso, mas é a minha opinião. Os 5. Não, eu tenho que falar da equipe primeiro. A equipe foi incrível. A morte do Chris trouxe muita sintonia pra equipe, muita. O Chris é um personagem muito essencial. Ele é tipo o Joey pra Força D, é tipo o Xande pro 5. A primeira temporada não teve esse personagem que se unia com todo mundo. É o que o Arthur é pra a equipe de Calamidade dos Abutres. A equipe que não teve. Por isso, as duas equipes que não tiveram Nexus, né? Que é esse cara que une todo mundo, tá lá embaixo. Mas o que eu tô querendo dizer é, não, o Chris era isso. E quando ele morreu, deu pra sentir a perda de todo mundo. Tipo assim, a Liz não tinha muita relação com o Christopher, mas dava pra ver que ela se importava assim. E o Hakim interpretou incrivelmente o Thiago. Porque se tu parar pra pensar, o Hakim não precisava interpretar o Thiago mostrando que se importava com o Chris. Porque o Hakim só participou de uma sessão com o Chris. Porque ele foi banido da Twitch. Ele não participou da segunda e nem da terceira sessão de Segredo na Floresta. E foi na terceira sessão de Segredo na Floresta que o Christopher morreu. Então se tu parar pra pensar, o Hakim só participou uma sessão no RPG inteiro junto com o Christopher. E mesmo assim deu pra mostrar que ele se importa. O Hakim é um baita interpretador. Porque, tipo assim, ele conseguiu interpretar o Vanderlei, que deu pra ver que ele se importava com o Cavalcante, mesmo não tendo jogado uma única sessão juntos, e deu pra ver que o Dante se importava com a Jasmine, sendo que o Dante nunca jogou uma única sessão com a Jasmine. A gente nem sabe como é que é o rosto da Jasmine. Então deu pra ver que o Thiago se importava com o Chris, foi incrível. E no momento que o Chris morreu, cara, formou também um quinteto lendário. E incrível. Quando a Liz deu o nome da equipe, incrível, cara. O porteiro falando, quem são vocês? Pra mim, vocês são a esperança. Incrível. Essa equipe é massa, cara. E nós tivemos duos, sim. Mas os duos é a mesma coisa que aconteceu na ilha. Tipo assim, os duos eram variados. Não era Joe e César pra um lado, Thiago e Liz pro outro e Arthur no escanteio. Não. Tinham duos ali. Nós tínhamos Arthur e Liz, que é um duo mais ou menos, mas eu personagem que o Arthur interagiu um pouquinho. Eu acho super forçado o Luba dizer que o Luba incentivar Arthur e Liz pelo chip, porque tipo assim, é tipo chipar, pensando no exemplo aqui, Dante e Liz, tipo assim, eles interagiram. Tá, é exagero, porque o Arthur interagiu mais sessões com a Liz, mas eu tô querendo dizer que são personagens que interagiram um pouco, né? O Arthur não tinha necessariamente, ele ficou meio de escanteio,
mas não realmente, porque ele era o irmão mais novo da equipe, né? Ele era o cara que todo mundo tinha carinho, nós vamos proteger o Arthur, né? O Arthur é só um civil, então ele é o cara que era o coração da equipe, né? É tipo que o Sop, eu sei que One Piece não é um RPG, mas é tipo que o Sop é em One Piece. Mas incrível, incrível. Nós tínhamos ali duos como Joey e César, incrível, cara. Incrível esse duo, inclusive apareceu no Descongelação, né? Thiago e Liz, incrível. Joey e Thiago, legal também. César e Thiago, Joey e Liz. E isso, é muito bom. Muito bom. Então, não são uma equipe. São como família, na frente dos abutres. Eu gosto mais de Calamidade do que seja na floresta. Mas não tem como, cara. Não tem como. E os 5? Por último. A última equipe que eu vou falar sobre. Os 5, eu gostei. Pra mim, os 5 são a parte mais legal de estar do outro lado. Porque, cara, a sintonia que eles tiveram, a química que eles tiveram, excelente. Fora do comum. Eu não vou falar palavrão aqui, mas você sabe que tinha que falar. Muito bom. E foi legal ver os duos também. Que duos são parte muito importante de uma equipe, né? Duplas. Então nós tivemos ali Guizo e Xande. Nós tivemos Chico e Lírio. A Dara era tipo o Arthur, né? Todo mundo tinha uma certa relação com ela. Isso é importante. Ela era o não diria o Arthur, mas o Chris, né? Ela era o Nexus do grupo, né? Mas os 5 eram tão bons que eles não precisaram da morte de um Nexus pra brilharem. Eles não precisaram disso. Sim, a Dara foi embora, mas antes dela ser abduzida, os 5 já eram uma equipe excelente. Eles já estavam muito imersos no jogo. E nós tivemos outros duos ali também. Nós tivemos, por exemplo, o Guizo interagiu mais com o Xande mesmo. Guizo e Chico, eu não consigo pensar num momento legal deles. Mas nós tivemos Xande e Lírio, uma rivalidade incrível que no final eles se importavam. E a última memória do Xande, spoilers de Sdol, pra quem não assistiu. A última memória do Xande era ele brincando com o Lírio. Então dá pra ver que ele se importava assim com o Lírio. O Lírio e o Xande são os melhores personagens de Sdol. Incríveis. E a nostalgia é importante quando você está falando sobre algo assim. Eu concordo com o Lúcio. A nostalgia é algo que vale numa crítica. É algo importante, porque é o apego que a gente tem não deixa de ser uma opinião. E numa crítica a gente tem que ser justo. A gente tem que ser justo quando uma coisa é boa. E seria injusto não colocar os 5 na frente da equipe E. Nossa, os 5 foram incríveis. Nenhuma equipe consegue vencer os 5. Eu sei que o Guizo traiu os amigos no final, que eu achei bem escroto. Tipo assim, eu quero ser abduzido, dane-se os meus amigos, né? Mas dá pra justificar ali que ele tava com uma falta de seriedade, de que ele já tinha perdido o Xande, mas mesmo assim foi um abandono. E agora os 3, né, que restaram, vão ter que lidar com a perda de 3 amigos no mesmo dia. O Guizo não pensou nisso, foi escroto. Mas mesmo assim, foi algo. Os 5 foram incríveis. Incrível. Incrível. Então, pra mim, os 5 são a melhor equipe de Ordem Paranormal. Obrigado por assistirem. Laranja Mecânica Japim.